O início do novo milênio foi trágico para a música brasileira, especialmente na área do rock and roll. Algumas tragédias deixaram marcas profundas e nesse vídeo a gente vai relembrar 4 tragédias que aconteceram bem no início dos anos 2000. Olá, amizades! Sejam bem-vindos ao nosso canal Fundo do Baú, o espaço para a gente relembrar acontecimentos marcantes da cultura pop dos anos 90 e 2000. E nesse vídeo a gente vai relembrar momentos que foram bem difíceis para muitos fãs de astros da música brasileira. Então pega a pipoca porque essa é mais uma história do Fundo do Baú. Em novembro do ano de 2000, o então baterista do Rapa, Marcelo Yuca, foi baleado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, após ter tentado ajudar uma senhora que estava sendo assaltada. O Yuca foi atingido por um tiro na coluna e levado às pressas para a emergência de um hospital público do Rio de Janeiro. Um tempo depois, de já ter saído do hospital e em uma entrevista relembrando tudo o que aconteceu, o Yuca contou uma experiência nada positiva que ele passou nos momentos logo que ele chegou no hospital, ferido e precisando de atendimento. Ele disse que ele ainda estava lúcido, conseguia ouvir e ter um pouco de noção do movimento que estava acontecendo ali ao redor dele no hospital. E ele disse que se lembra de ter ouvido um certo desdém da parte dos enfermeiros e dos médicos que estavam ali na emergência, para iniciar o atendimento para ele, Ele disse que conseguiu perceber, através de coisas que ele ouviu ali, que como ele chegou sem documento, sem identificação, ninguém sabia quem ele era, ele acredita que foi ali um pré-julgamento pelo biotipo dele, de que ele poderia ser uma pessoa envolvida com algum tipo de crime, já que ele tinha chegado lá baleado, e que por isso ele não merecia a mesma atenção que outras pessoas que chegassem na emergência para ser atendido. E no dia seguinte do que aconteceu, todo mundo já estava sabendo que era o Marcelo Yuca, do Rapa, que já era uma banda muito famosa naquela época, que tinha sofrido que tinha levado esse tiro durante esse assalto, Então, ele comenta que depois, que ele foi reconhecido, ele percebeu que o atendimento a ele começou a ficar diferente nas horas seguintes, nos dias seguintes que ele teve que permanecer no hospital para ir se recuperando da cirurgia de retirada da bala. Bom, e por decorrência desse tiro, o Yuca acabou ficando paraplégico e ele enfrentou vários problemas de saúde no decorrer dos anos após esse momento terrível que ele passou. Desde o ano de 2018, a saúde dele foi deteriorando e ficando mais delicado depois que ele teve um AVC. Em janeiro de 2019, ele faleceu de infecção generalizada. No dia 4 de fevereiro de 2001, o vocalista, fundador dos Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, sofreu um acidente gravíssimo de ultraleve na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Nessa viagem, o Herbert estava acompanhado da sua esposa, a jornalista Lucy Viana, e ele mesmo pilotava o ultraleve, que aliás era um hábito que o Herbert tinha, ele já tinha experiência pilotando essas aeronaves de pequeno porte. Eles estavam indo para comemorar o aniversário da esposa de um outro roqueiro muito famoso do rock nacional dos anos 80 no Brasil, o Dado Villa-Lobos, da Legião Urbana. Quando estava quase chegando próximo à casa do Dado Villa-Lobos, o ultraleve acabou caindo no mar. Na época, logo que começou as especulações do que poderia ter acontecido, algumas pessoas chegaram a relatar que viram o ultraleve fazendo algumas piruetas no ar. Então, inicialmente as investigações foram por uma linha para saber se por acaso o Herbert teria feito alguma manobra indevida que poderia ter levado à queda do ultraleve. Na época, muito se especulou até que ponto o Herbert poderia ser responsabilizado pelo acidente. Mas depois que uma perícia detalhada foi feita pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, foi comprovado que o modelo que o cantor pilotava tinha um defeito de fabricação e que as asas do ultraleve, que uma das asas do ultraleve, ela se deteriorava quando era exposta a altas temperaturas e por esse motivo ele perdeu o rumo e acabou caindo no mar naquele fatídico dia. Inclusive, depois dessa descoberta, o Herbert foi indenizado pela empresa que construiu o ultraleve. O ultraleve ele caiu no mar, mas a Lucy nem teve chance. Ela morreu na hora, deixando 3 filhos pequenos. Ela tinha só 36 anos na época e a filha mais nova dela e do Herbert tinha só 1 ano de idade.
Bom, o Herbert foi levado às pressas para um hospital no Rio de Janeiro, já em estado de coma, e teve que passar por várias cirurgias. Depois de 45 dias internado, ele teve alta e passou por um longo processo de fisioterapias, de uma recuperação bem delicada, né? Porque ele teve que reaprender a falar, a cantar, a tocar instrumentos, né, a ter um novo domínio sobre o corpo dele, porque infelizmente nesse acidente o Herbert ficou paraplégico, então ele teve que aprender a viver uma nova vida em cima de uma cadeira de rodas, mas ele tem seguido aí bravamente, se mostrando muito resiliente e um grande exemplo de recuperação. Esse ano de 2001 seguiu bem pesado para a galera do rock. No dia 11 de junho de 2001, o guitarrista dos Titãs, Marcelo Fromer, foi atropelado por um motoqueiro quando tentava atravessar uma rua movimentada na cidade de São Paulo. O Marcelo estava fazendo Cooper de noite e, ao tentar atravessar, o motoqueiro acabou pegando ele em cheio. Na queda, o Marcelo teve traumatismo craniano e facial. O Marcelo foi socorrido e levado para o Hospital das Clínicas, só que como ele estava fazendo esse exercício na rua sem documentos, logo de cara não se sabia quem ele era. O que despertou a preocupação da família foi porque o Marcelo tinha combinado de jantar com a sua namorada na época, porque era a véspera do Dia dos Namorados. Ele estava no meio da preparação de um álbum dos Titãs, ele ia viajar no dia seguinte para o Rio de Janeiro para continuar as gravações do CD A Melhor Banda de Todos os Tempos da última semana. E ele iria jantar com a namorada nessa véspera do Dia dos Namorados, só que ele não aparecia. Então, a namorada dele na época, Karen Kupfer, ficou preocupada, chamou uma amiga para buscar informações sobre o que poderia ter acontecido com o Marcelo, do porquê que ele não tinha chegado e nem dado nenhuma notícia. Então, elas foram até uma delegacia ali do local próximo de onde ele poderia estar fazendo os exercícios e ficaram sabendo que tinha acontecido um acidente havia algumas horas naquela região ali. Então, elas foram informadas de que a pessoa tinha sido levada para o Hospital das Clínicas, elas foram até lá para tentar informações. E até então, o Marcelo tinha entrado lá no hospital sem nenhuma identificação por não estar com documentos. E quando a Karen pôde ter acesso ao Marcelo, ela pôde confirmar que era ele por conta de uma tatuagem. Foi assim que ela identificou que realmente a pessoa que tinha entrado lá era o Marcelo. O Marcelo chegou a ficar 2 dias em coma, mas mesmo com as cirurgias feitas, o acidente foi muito grave, atingiu ele numa região muito perigosa, né, e muito sensível, que é a cabeça, e ele acabou não resistindo e falecendo aos 39 anos. E todos os órgãos do Marcelo que puderam ser aproveitados foram doados e salvaram a vida de 7 pessoas. E ainda seguindo um ano muito pesado, que foi o de 2001, a gente terminou o ano muito chocado e tristes com a morte precoce, também aos 39 anos, de Cássia Eller, uma das maiores cantoras de rock e MPB que o Brasil já pôde ouvir. A Cássia estava vivendo um momento muito especial na carreira dela, né? Ela já era reconhecida como uma das grandes vozes da música popular brasileira. Ela tinha feito um showzaço no Rock in Rio de 2001, tinha acabado de gravar o Acústico MTV, que foi extremamente elogiado, acho que é um dos melhores acústicos que a MTV já produziu. Então ela estava num momento muito top da vida dela. E tudo aconteceu de uma forma muito repentina. A Cássia estava caminhando, né, pelas ruas da Zona Sul, ali onde ela morava. De repente ela começou a passar mal, caiu e foi logo socorrida e levada para o hospital para receber os primeiros atendimentos. A Cássia sofreu 4 paradas cardíacas e mesmo tendo sido reanimada algumas vezes, ela acabou não resistindo. É claro, né, como todas as especulações, né, e teorias que acontecem em torno dos artistas, na época, as primeiras versões que começaram a circular era que a Cássia teria sofrido uma overdose. Até porque a própria Cássia já tinha falado publicamente que ela havia sido usuária de drogas. Porém, em uma entrevista que ela deu para uma revista 2 meses antes de falecer, ela tinha revelado que havia 2 anos que ela estava sóbria e não consumia nenhum tipo de substância química. E em janeiro de 2002, o IML do Rio de Janeiro confirmou que a morte da Cássia tinha sido infarto devido a doenças pré-existentes, doenças cardíacas pré-existentes que a Cássia
nem sabia que tinha, ou seja, não tinha nada a ver com drogas. Embora essa versão tenha ficado assim, rodando muito na imprensa, porque existe essa coisa muito, né, desses mitos que são criados em torno dos artistas, como algumas desses artistas têm uma imagem, né, eles fazem uma imagem específica na cabeça das pessoas, aquilo ali fica fixo, né, e parece que as pessoas não querem aceitar que seja um motivo diferente, né, do motivo real mesmo. Mas todos os exames feitos nela comprovaram que não teve absolutamente nada a ver com o uso de substâncias químicas, que foi realmente por conta de doenças pré-existentes que ela nem sabia que existia. Ou seja, talvez se a Cássia tivesse descoberto, né, antes dessas doenças, ela teria se tratado e muito provavelmente a gente poderia tê-la aqui ainda. Bom, amizades, e essa foi mais uma história que a gente relembrou, né, do fundo do baú, de acontecimentos marcantes da cultura pop dos anos 90 e 2000. Eu queria agora bater um papo com você aqui nos comentários. Eu queria que você me dissesse se você lembrava dessas histórias, né, desses acidentes e mortes trágicas que aconteceram com essa galera aí do rock brasileiro. Me conta aí se você é fã de algum desses artistas, de lembranças que você tenha, o quanto você sente falta. Eu gostava de todos eles e sinto muita falta de muitos deles, né, e acho uma tristeza mesmo que aconteceu, principalmente por conta da família, né, dessas pessoas. A Cássia, por exemplo, deixou um filho pequeno, o Chicão, filho dela, que hoje, né, é o Chico Chico, que faz muito sucesso, tá aí começando, né, na carreira musical. É a cara da Cássia, né, um garoto muito querido, e ele acabou ficando órfão de mãe e de pai também, porque o pai do Chico, né, que era um músico que tinha tocado com a Cássia há muitos anos atrás, ele já era morto há algum tempo. O Chicão nem chegou a conhecer o pai, né? Ele era criado pela Cássia e pela Maria Eugênia, que era parceira da Cássia e que no final acabou ficando com a guarda dele. Aliás, Marcelo Fromer também, dos Titãs, ele também tinha filhos pequenos. Ele tem 3 filhos, né? Ele deixou a Alice e o Max, que eram muito pequenininhos na época quando inclusive Marcelo faleceu. Os dois moravam em Portugal e eles vieram de lá pro velório do pai. Eles eram muito pequenininhos, né? Então eles quase não têm memória do pai, mas volta e meia eles postam nas redes sociais algumas lembranças, né, que eles ainda têm. Eu queria que você me contasse aqui a sua experiência, as suas memórias como fã desses artistas. E se você puder, eu queria te pedir para compartilhar esse conteúdo com todas as pessoas que você conhece, que gostam de uma boa nostalgia, porque toda vez que você interage no conteúdo, o YouTube entende que ele é muito legal e recomenda o vídeo para mais pessoas. Eu te agradeço muito por ter ficado até o final desse vídeo comigo, porque recordar é viver. Beijinhos!